Ladrões! Hoje vamos falar de ladrões. Desculpem. Então hoje vamos falar do Climáximo. Quem são, porque fazem isto, porque é que a esquerda intelectual continua a romantizar vandalismo e criminalidade quando o criminoso usa uma tote bag, e porque é que este tipo de ativismo já entrou numa espiral que parece uma piada, porque atenção, os génios ainda se gravaram a cometer o crime. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é revoltante e uma autêntica palhaçada. É os dois ao mesmo tempo. E não te esqueças, de Sousa Viegas dá-te 10% de desconto no teu acesso ao Viriatis Premium, onde encontras ainda mais conteúdo do que na versão gratuita. Coisas como os meus vídeos estendidos. Mas se o mês estiver apertado, não te preocupes, podes-te juntar à comunidade e conversar no chat, ver alguns dos nossos cursos e até e-books de forma completamente gratuita. Assim, tens um chat onde podes falar com pessoas que pensam como tu e sem censura, sem gastar um cêntimo. Vemo-nos por lá. Há qualquer coisa profundamente portuguesa em veres um grupo entrar num supermercado, roubar produtos, gravar tudo para as redes sociais e depois os jornais escreverem aquilo como se estivéssemos perante um Robin Hood da Reboleira. Porque reparem no título do Público: ativistas do Climáximo redistribuem alimentos que tiraram de supermercado. Tiraram. Desculpem lá, eu também posso tirar um iPhone da Vorten ou redistribuir um Mercedes tirado da garagem do meu vizinho. E o mais fascinante é que estamos a falar do público, cujo patrão do patrão está literalmente ligado ao grupo dono do supermercado em causa. Ou seja, nem quando o próprio ecossistema empresarial deles é prejudicado conseguem escrever grupo rouba supermercado. Não, é redistribuição. Isto não é jornalismo. Uma dezena de apoiantes entrou no continente no campo pequeno e levou alimentos e artigos de higiene pessoal saindo sem pagar. Não, isto chama-se roubo. A seguir ainda dizem: esses produtos foram distribuídos depois numa banca junto à Estação do Oriente. Outra vez, distribuídos. A linguagem aqui é super importante, porque repara no framing que eles estão a construir. Não são ladrões, são ativistas. Eles não roubaram, distribuíram, não cometeram um crime, foi tudo uma ação política. E é aqui que eu começo a ficar mesmo cansada da falta de honestidade de parte da comunicação social. Porque se fossem adeptos do Chega, skinheads ou agricultores, os títulos eram: grupo invade supermercado, extremistas furtam produtos, ação radical preocupa autoridades, cuidado com os nazis. Mas como são ativistas climáticos com estética de universitários que ou nunca trabalharam na vida ou estão demasiado comidos para raciocinar, isto viram quase personagens românticas. E depois entra o Jornal de Notícias com: jovens do movimento Climáximo redistribuem alimentos tirados de supermercado. Outra vez a palavra mágica, redistribuem. Mas isso nem é o pior, porque logo a seguir publicam a seguinte notícia: da Jerónimo Martins à Sonai, saiba quanto ganham os CEO das maiores empresas portuguesas. Agora já percebemos. A narrativa implícita é: coitadinhos dos jovens, as empresas lucram demasiado. E desculpem, mas isto não é só intelectualmente desonesto, isto é pura manipulação. Se amanhã eu decidir que a Cristina Ferreira ganha demasiado, posso redistribuir a carteira dela. É aqui que a esquerda moderna entra numa lógica perigosíssima. A ideia de que propriedade privada só é legítima quando eles aprovam moralmente quem a possui. E isso historicamente acaba sempre mal. Pelo menos eles deixam uma coisa muito clara: para eles, roubar não é problema. Deixam claro que para eles roubar é redistribuição e que fãs de bandidos é mesmo com eles. Mas esperem, porque isto melhora. Os génios gravaram-se a cometer o crime e meteram nas redes sociais como se fosse um grito. Oh Neto, mostra o vídeo aqui ao pessoal, porque eu preciso mesmo que a malta veja o nível da bolha psicológica em que vive esta gente. Eles genuinamente acham que se tiveres causas ambientais, piercings, franjas muito cringe e linguagem anticapitalista, a lei deixa de se aplicar. E a parte mais engraçada é que muitos deles vêm, provavelmente, de famílias de classe média alta lisboeta,
pessoas que nunca passaram uma dificuldade real na vida, mas que vivem completamente obcecadas com a vida dos milionários. Esta malta não precisa de prisão. Eles precisam de um verão a ajudar o meu avô na quinta. Eu pagava um bilhete para os ver a lidar com o esterco para evitar o uso de químicos na adubação, enquanto sentiam o cheiro da mijola nos 40 graus de agosto. Porque vamos ser honestos, o que é que eles já conseguiram concretamente? Bloquear estradas? Sim. Atirar tinta? Sim. Criar incómodo no cidadão comum? Muito. Converter pessoas para a causa? É que nem por isso. Aliás, eu acho fascinante como os ativistas climáticos modernos conseguiram transformar uma causa importante numa coisa irritante. Existe um debate sério sobre poluição, energia, dependência energética, ambiente, consumo, até a forma como os fertilizantes são abusados e as comidas geneticamente modificadas não têm estudo suficiente. Mas depois aparecem grupinhos destes e transformam tudo em vandalismo. Mas se queres entender mesmo quem é esta gentinha e qual a sua história controversa, já sabes. É só juntar-te aqui no canal de membros do YouTube ou então no Viriatis, onde tens acesso às versões estendidas dos meus vídeos, onde eu posso ser bruta. É só ires ao botão aí em baixo, mas prepara-te, porque não é para todos. E atenção, o histórico deles é surreal. Nós estamos a falar de bloqueios da segunda circular, tinta em edifícios, interrupções de eventos públicos, ações em museus, colagens a estradas, invasões de espaços, paralisação de trânsito e até financiamentos da Guerrilla Foundation. Resumo das conquistas do Clímax até agora. Bloquearam vias importantes, interromperam trânsito em hora de ponta, pintaram fachadas, mobilizaram a polícia e os bombeiros, foram detidos várias vezes, criaram inúmeras manchetes e agora assumem no próprio site que entraram no supermercado e saíram sem pagar. E no fim dizem que é tudo justiça climática. Mas justiça climática sem respeito pela lei parece uma arrogância moral. E arrogância moral com financiamento, redes sociais e uma cobertura muito simpática de jornais vira um problema político. Porque começa a passar a ideia de que existe uma classe de pessoas autorizada a quebrar regras desde que usem as palavras certas. Clima, justiça, pobreza, capitalismo, guerra fóssil, desculpem, mas não. Uma causa justa não transforma métodos errados em métodos certos. Os fins não justificam os meios. E se para defender o planeta tu precisas bloquear trabalhadores, vandalizar edifícios e furtar supermercados, talvez a tua estratégia não seja ativismo, talvez seja só narcisismo com megafone. E agora chegamos à parte deliciosa. A Sonai vai apresentar queixa. Segundo a notícia, MC da Sonai faz queixa contra grupo da Climaxim que furtou alimentos num supermercado para protestar contra lucros extraordinários. E faz muito bem, porque isto não pode passar a mensagem de se a tua causa parecer moralmente bonita, podes roubar. Já agora deveriam aproveitar para pôr juízo na cabeça dos editores e jornalistas do mesmo grupo. Não podes. Aliás, se a justiça não reage, o incentivo aumenta, é a economia do crime, pessoal. E se queres entender mais como funciona esta teoria, vai ler este estudo aqui do Perry Shakida. A sério, vai ler. Agora, todos nós sabemos que o ativismo radical funciona muito por validação social. Quanto mais atenção recebem sem consequências, mais escalam. E eu garanto-vos que este radical não vai acabar com francesas jeitosas com o peito fora. Vai acabar com eles a magoarem alguém. E claro, os primeiros a falar disto foram Rita Matias, Mariana Leitão e Lévi Cordeiro. E honestamente, independentemente de tu concordares politicamente com eles ou não, foram dos poucos a dizer o óbvio. Isto é roubo. A Rita Matias bate muito na questão da normalização ideológica. Por sua vez, a Mariana Leitão focou-se na incoerência do discurso anticapitalista e o Lévi, como habitual, ridicularizou o absurdo performativo da situação. É raro vermos o Chega e a Iniciativa Liberal juntos, mas quando acontece, não somos todos mais felizes? O ponto aqui é que quando o discurso público fica tão polarizado, dizer o óbvio faz-los parecer radicais. Há uma ironia linda no meio disto tudo. Enquanto estes grupos fazem ações contra supermercados, as próprias marcas continuam a financiar campanhas progressistas, a alinhar com narrativas identitárias, a fazer marketing ativista e a agradar exatamente ao público que depois romantiza este tipo de comportamento. E sinceramente, fazem muito bem, porque se a direita quer continuar a defender empresas, então talvez também comece a exigir alguma reciprocidade cultural, porque neste momento temos empresas privadas defendidas pela direita económica enquanto fazem marketing para públicos que odeiam lucro, capitalismo e propriedade privada, enquanto contratam os mesmos influencers que apoiam estes comportamentos ou acham que o Kiko e a Greta da vida estão chateados com eles. É quase poético. No fim do dia, isto não é sobre clima, é sobre moralização política do crime. Ninguém acredita seriamente que roubar um continente no campo pequeno vai salvar o planeta. Isto é um teatrinho de putos. E sinceramente, quanto mais
mais estes grupos fazem isto, mais afastam pessoas normais da própria causa ambiental. Sejamos honestos. Uma coisa é querer soluções sérias para a energia e para o ambiente. Outra é andar a roubar ou a vandalizar propriedade privada. E desculpem, mas se o vosso movimento depende de bloquear estradas, atirar tinta a jatos privados, colar-vos ao chão a gritar e roubar supermercados, talvez o problema não seja o capitalismo, talvez seja o facto de ninguém vos levar a sério. Comenta aí, achas que isto é ativismo legítimo ou só criminalidade com um bom branding progressista? E já sabes, subscreve, deixa o like maroto e partilha o vídeo e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer, mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.